O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos ainda vivendo o clima pascal. As grandes festas na igreja, sobretudo as duas grandes festas que constituem o centro da nossa fé, que é a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação do Filho de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, o seu nascimento, o Natal, e a festa da Páscoa são precedidas por um tempo de preparação para a vivência destes grandes acontecimentos e também são seguidas de um longo tempo para que o efeito se prolongue ao longo de muitos dias liturgicamente em nossas vidas. O que é que a igreja está querendo transmitir com esta preparação destas festas e com o seu prolongamento ao longo de muitas semanas
a igreja está transmitindo que estes acontecimentos, eles são permanentes na nossa vida. Eles não têm fim. Eles vão acontecendo diariamente no nosso existir. Por isso que a festa do Natal é uma festa perene na vida cristã. A festa da Páscoa é uma festa perene na vida cristã. E, portanto, nós podemos desfrutar destes acontecimentos ao longo de toda a nossa existência. E são acontecimentos portadores de uma profunda alegria, de uma alegria que é capaz de transformar a nossa vida a partir de dentro de nossa realidade. Portanto, não é nenhuma transformação externa, superficial, aparente. A transformação que acontece na nossa vida, vivenciando estes acontecimentos da vida de Jesus, provocam em nós mudanças que têm o seu reflexo na nossa existência. Hoje o Evangelho nos convida a vivermos profundamente esta alegria da ressurreição do Senhor, sem, porém, jamais esquecer a história de Jesus. E a história de Jesus, ela foi marcada pela sua capacidade de fazer o bem, como diz os Atos dos Apóstolos, resumindo a vida de Jesus de Nazaré, um homem que passou a sua vida fazendo o bem. Esta é a definição de Jesus, da pessoa de Jesus nos Atos dos Apóstolos, aquele que fez o bem, aquele que foi o bem por excelência, porque ele trouxe o bem da salvação, o bem do amor misericordioso de Deus, ele trouxe o bem do perdão. Por isso, somos convidados a nos alegrar profundamente. E a nossa alegria não pode ser passageira, a nossa alegria não pode ser superficial, a nossa alegria não pode ser sem base, sem a história na vida de Jesus. Por isso que sempre aparece nos textos da ressurreição uma menção ao túmulo de Jesus. A palavra túmulo tem a sua origem, tem a sua raiz em outra palavra: memória, monumento. Então nós não podemos apagar da nossa memória a história de Jesus, que foi uma história marcada fazendo bem a todos, mas também foi uma história marcada pelo sofrimento, pela dor, pela injustiça. Foi uma história marcada pela dominação daqueles que não aceitaram, não quiseram acolher o bem que Jesus quis transmitir aos seus contemporâneos. Por isso foi rejeitado, caluniado, massacrado.
Esta memória não pode ser apagada da igreja. A igreja tem que manter viva a memória. Por isso a importância, a grande importância da Sexta-feira da Paixão. Porque ela garante liturgicamente que celebremos esta memória da entrega, da doação, do amor de Jesus por nós. Mas não podemos ficar também presos, condicionados à Sexta-feira Santa. Por isso que nós vamos vivenciar de uma maneira exultante, de muita alegria, a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, a injustiça, a opressão, a corrupção não tem a última palavra, nem na vida de Jesus, nem na nossa vida. Vimos como a corrupção, as propinas, como elas são danosas, como elas escondem a verdade. Já na época de Jesus, já se pagava a propina para que se escondesse a verdade, para que a verdade não se manifestasse. Mas a presença de Deus na vida dos seus discípulos vence todo tipo de corrupção, todo tipo de propina, todo tipo de querer comprar e vender a verdade e a justiça. A nossa fé é uma fé vitoriosa. Por isso que nós não perdemos a esperança diante de tantos problemas, dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso país. Nós não perdemos a esperança, porque a vitória da verdade, da justiça e da paz já foram garantidas por Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.